Paz, queridos, que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Hoy es una noche de salvación. Hoy es una noche de palabra de Dios para su corazón. Queridos, yo quiero invitar a que usted lea conmigo, por favor, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16. Leamos la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se prostró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Palabra del Señor. Oremos. Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta noche, por tu bendición y por la oportunidad tan preciosa de poder compartir su palabra. Sea la acción de tu Espíritu Santo en nosotros en esta noche, nos dando entendimiento, abriendo nuestro corazón para recibir su palabra. Señor, perdona pecados, salva vidas, restaura la esperanza de aquellos que están desesperados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos, el texto que hemos leído va a contar la historia de una historia de sanidad. Y es una historia de esperanza, una historia de milagros. Pero antes, déjame decirte algo. Essas últimas semanas foram semanas muy conflictivas. ¿Por quê? Vino las buenas noticias de que la vacuna está ya llegando en todas las partes, muchos ya se han vacunado, hay medicina, los tratamientos están mejorando, la ciencia está logrando descubrir muchos resultados positivos. Pero del otro lado vino el conflicto, vino la información de que hay nuevas cepas, hay nuevas variantes del coronavirus. ¿Y cómo vamos a hacer ahora con esas nuevas cepas? ¿Y cómo vamos a hacer? No solamente eso, personas que pós pandemia perdieron sus empleos, perdieron sus trabajos, están generando deudas grandes, ya no tienen que se alimentar más, o sea, no tienen con qué se alimentar más, está faltando alimento en su mesa. Estão passando por problemas financeiros gravíssimos, não só em Bolívia, de onde estamos gravando esse vídeo, sino em várias nações do mundo, sino para dizer em todo o mundo, a crise econômica que se instalou, que está afligindo as pessoas, está trayendo desesperação, está trayendo angústia, famílias enlutadas, famílias que perderam sus padres, que perdieron sus abuelitos, que perdieron sus hijos, familias que están viviendo la desesperación del luto, problemas financieros, problemas de salud y cuantas otras dificultades que van a llegar hacia nosotros pós-pandemia. Problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, y esto haciendo que las personas pierdan la esperanza. Mi oración en esta noche que es compartir esta palabra. La palabra de Dios puede llegar a su corazón y renovar la esperanza de Dios en usted. Es interesante porque el Evangelio de San Lucas empieza diciendo que en una de las ciudades había un hombre lleno de lepra, cubierto de lepra. Essa mesma história está escrita em San Mateo capítulo 8 e San Marcos capítulo 1. Pero é solo Lucas que trae esse detalhe, lleno de lepra. Aqui não é algo tonto, aqui é um detalhe muito importante, porque a lepra aqui, Lucas é médico e ele traz um detalhe de la medicina, que significa que a lepra aqui, de los pies a la cabeza, está sobre esse homem. Há uma lepra general que está sobre esse homem, não é sobre uma mano, não é sobre uma oreja ou sobre o nariz, sino sobre todo o corpo desse homem está a lepra.
E é impressionante porque a lepra, a Bíblia vai tratar essa enfermidade, que sabemos que hoje há tratamento, pero, ou seja, a ciência está muito adelantada respeito à lepra. Pero en ese tiempo que fue escrito el Evangelio de San Lucas, la lepra era una enfermedad mortal que separaba a las personas de su convivio familiar, separaba a las personas de la sociedad y traía tantas dificultades y llevaba a la muerte. Y ese hombre ahora está cubierto de lepra. No hay siquiera un centímetro de su cuerpo que está limpio. No hay siquiera una partecita que está limpia. Todo su cuerpo está cubierto de lepra. En otras palabras, no hay esperanza, no hay sanidad, no hay respuesta para ese hombre. Él está contaminado, contagiado, su cuerpo está lleno de lepra. Es interesante que la palabra de Dios va a tratar la lepra como un símbolo para el pecado. El pecado en la Biblia tiene como símbolo la lepra. ¿Por qué? Veamos algunas comparaciones muy prácticas. La lepra, ela separava as pessoas, e hasta hoje, mientras as pessoas estão passando por tratamento, a lepra separa as pessoas de sua família, separa de la sociedade. Já não puedes mais seguir vivendo em família, já não puedes mais estar nas calles, tiene que ir a um lugar separado para viver com essa enfermidade, que hoje em dia nós chamamos os leprosários, lugares para tratamento de la lepra. Ojo, el pecado a comparación de la lepra separa el hombre de Dios. Isaías 59, versículo 2 dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y entre Dios. Esta es la realidad del pecado comparado con la lepra. Pero también la lepra destruía los nervios de la sensibilidad de la persona. ¿Cómo era eso? La persona podría quemar su mano, podría lastimar su mano y no sentiría porque los nervios de la sensibilidad estaban alterados por la enfermedad llamada lepra. De igual manera, el pecado quita toda sensibilidad del hombre hacia Dios. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Cuando Dios se presenta en el huerto de Edén y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán, de maneira insensível, dijo, estou aqui, estou escondido, tuve medo, por isso estou aqui escondido. Adão perdeu a sensibilidade das coisas de Deus. O pecado quita a sensibilidade. Quantas vezes as pessoas vão pecando e já não sentem nada mais, como se o pecado fosse algo comum. Assim como Adão, o homem vai se ocultar de Deus, se vai esconder de Deus, porque perdeu toda a sensibilidade. A lepra, como símbolo do pecado, também contagia. Assim como a lepra contagiava, o pecado contagia. Pero pecado é pior que lepra, pecado é pior que o coronavírus. O pecado, ou seja, a vida que a pessoa vive, com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações, lejos de Deus, desagradando a Deus, actuando lejos de la voluntad de Deus, lejos del Senhor Jesucristo. O pecado vai contagiando o ser humano e vai contagiando cada vez mais. De igual maneira, não podemos olvidar que a lepra mata, se não tratada, se não medicada, se não é tratada a tempo, a lepra vai matar a pessoa. Va levar a la muerte física. De igual manera, el pecado, si no perdonado, si no restaurado por Dios, si no limpio por la sangre de Cristo, el pecado va a matar no solamente el cuerpo físico de la persona, sino va a enviar el alma al infierno, un lugar lejos de Dios por siempre. La lepra matava e o pecado é pior que a lepra. E aqui está um homem coberto de lepra, um homem com essa enfermidade sobre seu corpo, desesperado, lejos de la família, sem sensibilidade e caminhando rumbo à morte se não encontra a sanidade. Pero mira que interessante, o versículo 12 que estamos leyendo dijo, um homem lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se prostró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira que impresionante eso, porque hasta ahora en el versículo 12, esta parte, hemos visto el enfermo. Pero ahora veamos quién es el médico. La Biblia dijo, Lucas dijo, viendo a Jesús.
El hombre de lejos quizás, ya rechazado por la sociedad, ya lejos de su familia, lejos del lugar donde estaba antes acostumbrado a estar, ahora de lejos ve a Jesús. E disse que não só viu, sino que se prostrou com o rosto em terra e vai rogar a Jesus. Mira a atitude desse homem. O homem vai ligar com humildade. O homem vai ligar com humilhação. O homem vai reconhecer a soberania de Jesus. El Senhor. E disse, Senhor, se tu quieres, puedes limpiar-me. El hombre no se acercó con orgullo, el hombre no se acercó altivo diciendo, Señor Jesús, yo te ordeno, sáname. No, no. El hombre no dio órdenes a Jesús. El hombre no dijo, yo decreto mi sanidad. No, el hombre vio a Jesús de lejos, se prostró con su rostro en tierra. Aqui, esse acto de prostrar-se, esse hecho de prostrar-se com o rosto em terra, significa profunda humilhação, profundo reconhecimento de quem era Jesus. Jesus é Hijo de Deus, Jesus é todo-poderoso, e agora o homem lo adora, o homem adora Jesus, o homem se somete à vontade de Jesus, o homem não dá ordens a Jesus. Que lição poderosa! Que lição maravilhosa! O homem adora a Jesus e se somete à vontade, dizendo, Jesus, se tu quieres, tu puedes hacer esse milagre em minha vida, tu puedes hacer isso. Que lição poderosa! Quantas vezes quantas vezes nos ponemos orgulhosos e decimos, não, es que, Senhor, mira, eu sou tal persona, Senhor, mira, eu sou uma persona importante, Senhor, saname, pues. ¿Quién somos nosotros? Recién, hace pocos días, me encontré con un amigo y le hablé, wow, qué maravilla, estás sano, has salido del COVID. Y él me contestó, es que yo hice algo bueno para Dios, por eso Dios me ha bendecido. No, 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 no es así. No hay nada que podamos hacer para Dios para poder exigir nuestra sanidad. E eu estou falando aqui de uma sanidade muito mais allá de sanidade física. Vamos ver aqui que vamos a estudar hoje que a sanidade desse homem foi muito mais allá de la lepra, uma sanidade completa e integral realizada por Cristo Jesus. Que maravilha, que maravilha! Um encontro maravilhoso del enfermo, desesperançado, com o grande médico Jesucristo, el dueño, el Señor de la esperanza y de toda vida. Pero es interesante porque en el versículo 13 dice, entonces extendió él la mano y le tocó. ¿Quién? Jesús. Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Mira qué interesante que Jesús no solo iba a dar sanidad al hombre, Jesús iba a restaurar el hombre por completo. ¿Se acuerda que cuando empecé esa prédica yo hablé que la lepra separaba el hombre de la familia, separaba el hombre de su comunidad, de su lugar? Y ese hombre quizás hacía muchos años, no sabemos, pero quizás hacía muchos años que não era abraçado por nadie, que não era tocado por nadie, porque ele era impuro. A lepra era símbolo de impureza, ele estava impuro, não podia entrar na cidade, não podia tocar um vaso, não podia hacer nada, estava impuro. E agora, o Senhor Jesus, dueño de toda compaixão, toca esse homem, quizás lo abraça e vai mostrar compaixão para ele. Pero não solamente compaixão, compaixão e poder, porque disse que ele tocou e dijo, quiero, ser limpio. Compaixão com poder. ¿Por quê? Poder. Sin compaixão, tener poder para sanar, pero no tener compaixão, es tiranía. Es lo que muchos políticos tienen hoy día. Muchos líderes mundiales tienen poder en sus manos, pero no tienen compasión. Son tiranos. Son hombres malos, pero también al revés. Tener compasión, abrazar, tocar y no sanar. En otras palabras, compasión sin poder es debilidad. Pero ahora vemos aquí la compasión de Jesús unida, aliada a su poder de sanidad. Jesús le toca y habla, quiero ser limpio.
quiero ser limpio. El puro, Jesús, el puro, toca al impuro y lo purifica. El puro toca lo impuro y lo purifica. Jesús abraza al hombre. El médico Jesús se importa con las personas. Jesús abraza, restaura su vida, restaura su comunión. Jesús muestra su poder sanador. ¿Y cómo vemos eso? Vemos en el versículo 13 al final que dice, y al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. No fue una sanidad cualquier, no fue una sanidad gradual, progresiva, fue una sanidad instantánea, una sanidad poderosa, completa y eficaz. Cuando Jesús sana por completo. Quizás usted que está viendo esse video ahora, en esta noche, en este día, quizás está vendo esse video e você está lutando com as adicções. Quizás você está lutando contra problemas, você está lutando com coisas que te estão acechando, que te estão atacando, tentações, problemas, pecados e muitas coisas que estão vindo sobre sua vida. Não só o coronavírus, quizás outras enfermidades. Quizás una enfermedad espiritual, quizás la depresión que te aflige, quizás la ansiedad, la angustia ya te dio ganas de quitar la vida, de abandonar todo, dejar todo y escapar, salir caminando, ir a Chile, ir a Argentina, ir a España, abandonar su familia, abandonar todo, porque ya no soporta más. Hoy Cristo te va a tocar, Cristo te va a sanar, te va a liberar desses vícios, dessa angústia, dessa depressão, desse problema que estás enfrentando em sua família. Cristo te sana de maneira instantânea, te toca, te libera, te abraça. Uma sanidade completa e eficaz sobre sua vida. Llega hoje, llega hoje. O poder de Cristo está disponível para salvar. Está disponível uma sanidade completa e eficaz. Pero não só isso. O versículo 14 diz o seguinte: e ele, ou seja, Jesús, le mandó que no le dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Mira, aquí está el testimonio. Jesús dijo, no cuentes a nadie. Anda primero al sacerdote. ¿Por qué Jesús dijo eso? No podemos olvidar que en el libro de Levíticos, capítulo 13 y capítulo 14, están las leyes sanitarias acerca de la lepra. No solo de la lepra, sino de las enfermedades dermatológicas, de enfermedades de la piel. Levíticos 13 y 14 da detalles de esas leyes sanitarias que Dios dio al pueblo de Israel con respecto a la lepra y otras enfermedades de piel. Y Jesús, la palabra dice que Jesús no vino a anular la ley. Jesús vino para cumprir la ley. E é interessante que o sacerdote aqui, que Jesus dijo, anda a mostrar-te o sacerdote. O sacerdote nestes tempos era a autoridade sanitária. Era a autoridade sanitária para verificar a legitimidade, a veracidade, em outras palavras, para ver se era verdade a sanidade ou não. Jesus hace a obra completa e basado na verdade. Não há que ocultar nada, não há que esconder de nada, porque quem vai dar o diagnóstico de sanidade, de purificação, um atestado de saúde, é o sacerdote. Por isso Jesus dijo, mostrate o sacerdote. Anda a mostrar a ele e cumprir com a lei, porque ele te vai dar uma carta de liberdade, e com essa carta você vai volver a sua família sano, para poder viver com sua família, para que nadie te vá falar, não, está aqui leproso, está aqui, anda afuera. Não, agora estás limpio, estás sano, e o sacerdote, a autoridade sanitária, atestou esta sanidade. Agora, a eficácia da sanidade não é algo oculto, sino um testemunho público, pero não cuentes a nadie primeiro. Primeiro anda al sacerdote, é ele que vai atestar essa saúde, é ele que vai atestar a eficácia da sanidade. Que lição poderosa! Porque quando Jesus sana de maneira completa e eficaz. E não só isso, Jesus sana e os vecinos vêm. Jesus restaura a família e a família toma conta, percebe? Jesus restaura o hogar e todos vêm, os vecinos, os amigos se dão conta.
Quizás aquele que antes vivia em adultério, vivia em prostituição, vivia em pornografia, estava vivendo um divórcio, estava vivendo em desgraça, agora restaurado, sanado, purificado por Cristo, limpio por Cristo, restaurada sua esperança, sua vida. Todos vão a ver agora e vão a perguntar, pero este não é aquele vecino que vivia peleando com sua esposa? Era aquele, eu era esta persona, pero ahora Cristo me restaurou, aqui está minha vida restaurada por Cristo, e todos se vão a dar conta. Pero este não era aquele borrachito, aquele borracho machado, como dizem que não era aquele borrachito que caminhava por la calle aí, vomitando, aí agarrando violento com sua família e faltava alimento em la casa. Sim, era aquele, pero agora está restaurado por Cristo. E lo que gastava com chicha, lo que gastava com el alcohol, lo que gastava com whisky, com cerveja, agora vai poder invertir na família, vai poder bendecir a outras pessoas, vai ter dinheiro para bendecir a sua própria família e a outras famílias. A bendição vai sobrepassar, vai sobreabundar, vai ser algo maravilhoso. Para outras pessoas vai chegar essa bendição também. Todos vão a ver, habrá um testemunho público de los milagros, de la liberación, de la bendición que Dios hace en su vida, que Dios hizo en su vida para la gloria de Él. Aleluyas. La sanidad, la liberación es completa, instantánea, eficaz y pública. Pero aquí hay un detalle, porque en el versículo 14 Jesús dijo, no hables a nadie. Andar e hablar com o sacerdote. Pero é interessante que vamos entender que no versículo 15 diz assim, sua fama se extendia mais e mais, e muita gente se reunia para ouvir-lhe. Significa que o homem não se calhou. Jesus disse, não hables a nadie, anda primeiro ao sacerdote, ele vai atestar, pero o homem não resistiu. O homem foi tocado de uma tal maneira, o homem foi abraçado de uma tal maneira, foi sanado de uma tal maneira que não se calhou. Começou a gritar, quizás na calle, estou sano, mira mis dedos, estão sanos. Mira, porque a lepra caía as partes do corpo, suas orelhas, seu nariz. Mira, estou sano. Começou a gritar, estou sano. Quitou seu barbijo, seu barbijo, quitou tudo. E começou a gritar, estou sano, estou sano. Havia roupa assim, telas que ponia para cobrir todo. Quitou e disse, estou sano, estou sano. E todos escutaram. Jesus disse, não hables. E ele falou. Que enseñança que me preocupa, porque Jesus muitas vezes disse a nós, hable, e não hablamos. Muitas vezes hemos leído histórias na Bíblia, conhecemos pessoas que todavia não são cristianas, e podemos compartilhar, podemos ir evangelizar, fazer missões, como dijo em São Marcos, ir por todo o mundo predicar o evangelho, e nos callamos. El hombre habló, pero nosotros nos callamos. Que lección poderosa. Vamos a ver o que passou aqui. Depois desse impacto aqui, que a fama de Jesus se extendia mais e mais, e reunia muita gente para ouvir-lhe e para que ele sanasse de suas enfermidades. Mas ele se apartava, quem? Jesus, a lugares desertos e orava. Sabe que chama a atenção aqui? Porque vamos falar agora do retiro del médico Jesus. Jesus se retirava para os lugares e orava. Quizás se fuera nosotros hoje, podia ser distinto. Podíamos agarrar um celular e dizer, mira, vamos a sacar uma selfie com esse leproso, não? Vení, vamos a sacar aqui uma selfie. Vamos publicar. El gran sanador, el gran brujo sanador, el gran hechicero. Oh, Deus mío, como as pessoas estão equivocadas. A fama de Jesus se expandia, se aumentava, e Jesus ia aos lugares desertos para orar. Jesus não era um brujo, não. Jesus não era um hechiceiro, não. Jesus é o Hijo de Deus, e a prioridade de Jesus era ter comunhão com seu Padre. Não era a fama. Não era para ser propaganda el gran brujo sanador de Perú, el gran brujo de África, el gran brujo de Brasil. No, que el Señor repreenda ese espíritu maligno de engaño, que el Señor repreenda.
Aqui nós vemos o Hijo de Deus, o Todo-Poderoso. Ele necessitava de poder em oração. E ele ia aos lugares lejanos para ter comunhão com seu Padre, com Deus. Jesus não estava preocupado com a fama. Jesus não estava preocupado com quantas visualizações iba a ter seu vídeo em YouTube. Jesus não estava preocupado com sua página de Facebook. Jesus não estava preocupado com a fama na cidade. O grande sanador de Sacaba. Não. Jesus, quando escutou, a fama aumentou. E as pessoas veiam. Jesus se escapou. Jesus se apartou a lugares desiertos para orar. A prioridade de Jesus era sua relação com Deus. Aún Jesus sendo Deus. Que maravilha! Que maravilha! Aún Jesus sendo Deus, nos dio o exemplo da necessidade de orar em todo tempo para buscar poder na oração. Sabe o que quero dizer com isso? Hoje em dia, há muitas pessoas desesperançadas. Hoje em dia, há muitas pessoas buscando uma resposta, buscando a solução. E se nós, os siervos de Deus, ponga atenção, você que é cristiano, que está vendo esse vídeo agora, essa palavra é para você. Usted que é hijo de Deus, siervo de Deus, já foi limpio, já foi lavado por la sangre de Cristo. E estás vendo esse vídeo agora. Quando as pessoas se acercaram a você, necessita encontrar uma resposta de Deus para seus problemas. Não é você a resposta. A resposta não depende de você. Abra sua boca e a resposta viene de Deus. Comparta a Bíblia e a resposta viene de Deus. A solução não está em você. A resposta não está em você, sino em aquele que é Deus Todo-Poderoso, que está sobre você, que está dentro de você e que atua por meio de você. Sabe que me acorda agora? A história que Jesus, passando com seus discípulos, viu a higuera. E só havia hojas, não havia frutos. E aí então, Jesus maldijo a higuera. E quando volviu, a higuera estava seca. ¿Sabe o que significa isso? Muitas pessoas se vão acercar a nós e vão buscar frutos, vão buscar palavra de Deus, e às vezes só temos hojas, só temos aparência, só temos aí um visual externo, e não temos palavra de Deus, não temos poder de Deus em oração. Al modelo de Jesus, que iba a los lugares buscar poder em oração. E as pessoas vão buscar resposta, e só temos hojas, só a aparência externa, pero não há frutos, não há poder de Deus. Sabe por que é interessante aqui que Jesus se apartava para orar? Mira comigo o versículo 17, São Lucas 5:17. Diz assim, ou seja, a continuação do texto que estamos lendo, São Lucas 5:17. Aconteceu um dia que ele estava ensinando, e estavam sentados os fariseus e doutores da lei, los quais haviam venido de todas as aldeias de Galileia, de Judea e de Jerusalém. E o poder del Senhor estava com ele para sanar. E o poder del Senhor estava com Jesus para sanar. O poder del Senhor, o poder que Jesus ganhou em oração, o poder que Jesus recebeu de rodilhas em oração, na comunhão de prioridade com seu Padre. O poder de Deus estava com Jesus para sanar. ¿Sabes qué, querido? Nosotros es tiempo de buscar poder de Dios. E você que está vendo esse vídeo, que todavia não eres um cristiano, que todavia não recebeu a Cristo como seu Salvador, não há outra solução, não há outra esperança senão em Cristo. O perdão de pecados está em Cristo. A sanidade está em Cristo. Famílias restauradas está em Cristo. Sabe que quero dar-te aqui um detalhe? Que o versículo 12 que hemos leído dijo que o homem viu a Jesus, rogou, se acercou, clamou. Ve a Jesus hoje, ruegue a Jesus misericórdia, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que estou sendo destruído por esse pecado, minha família está sendo destruída por esse pecado. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim nesta noite. Acerque-se a Jesus, vê a Jesus, ruegue a Jesus, clame a Jesus, adore a Jesus, e a solução para sua vida, para seus pecados, para sua desgraça, para o divórcio, para a prostituição, para o adultério, para os vícios, para o cigarrillo, para o alcoolismo, para a pornografia, para o roubo, a corrupção, a mentira. A resposta para estes pecados está em Jesus Cristo. Esse homem foi limpio.
de su lepra. Y hay aquí una lepra peor, una enfermedad peor que la lepra, llamado pecado, que va a mandar al infierno, que va a destruir la vida del ser humano en la tierra. Pero hay respuesta. Primera carta del apóstolo San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es solo por la sangre de Cristo, es solo por la sangre de Cristo que somos limpios de nuestros pecados. Nosotros somos ese leproso. Yo soy ese leproso, usted eres ese leproso. Quizás no es la lepra que te está matando, quizás sus manos están limpias, quizás no es la enfermedad de lepra que está sobre usted, pero quizás es el pecado que te está dominando y te apartó de su familia, te apartó de Dios, te apartó de la sociedad. Estás viviendo como una basura, estás viviendo ahora de manera indigna. Usted es la imagen de Dios. La imagen de Dios está sobre usted, pero el pecado está manchando esa imagen. El pecado te está alejando de Dios. Hoy hay perdón por la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El hombre estaba cubierto de lepra y fue todo limpio, todo limpio. Hoy nosotros podemos ser limpios de todo pecado por la sangre de Cristo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros somos ese leproso, necesitamos de sanidad, necesitamos de perdón de pecados, necesitamos ser restaurados por Dios. Necesitamos de ese médico poderoso y compasivo. Necesitamos de ese médico poderoso y compasivo. Yo quiero orar con usted en ese momento. Usted que está viendo ese video, yo quiero orar para que Dios venga a su vida de manera poderosa. Usted se arrepienta de sus pecados. La acción del Espíritu Santo de Dios esté sobre su vida, te purificando, te limpiando, restaurando su vida. Restaurando, se acuerda que aquí Jesús restauró a Él para Él poder volver a su familia. Primero Jesús va a restaurar usted, te va a perdonar, te va a purificar, y ahí entonces toda su familia, toda su sociedad, su vecindario será bendecido por medio de ese gran milagro. Yo creo en eso. Yo quiero orar por usted, que quizás ahora está siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios, quizás ahora está se arrepentiendo, quizás ahora está clamando: Señor, ayúdame, yo soy ese leproso, yo soy ese hombre, necesito de ayuda. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante de su presencia y de su palabra, rogamos que tus manos sanadoras estén sobre la vida de esa persona que está viendo ese video ahora. Donde esse vídeo e esse áudio vai chegar, que tu bendição de sanidade, de poder sanador, não só de lepra, não só de enfermidade física, sino o poder para limpiar pecados e restaurar a vida dessa pessoa, a la comunhão com Deus, por meio de Cristo, por meio de la sanidade. Senhor, se quieres, puedes limpiar-me. Senhor, se quieres, puedes perdonar-me. Que esta seja a sua oração. Clame ao Senhor. Clame al Señor, diga: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes perdonarme. Haga esta oración en esta noche, y la sangre de Cristo te purifica, te perdona, te restaura, te lleva a una nueva comunión con Dios, restaurado, perdonado por la sangre de Cristo. Seja bendecido, reciba sanidade nesta noite. Se estás passando por uma enfermidade física, se estás passando por um problema familiar, se estás passando por uma crise emocional, financeira, uma deuda, o desemprego, que Deus tenha misericórdia de sua vida nesta noite e de minha vida, e nos bendiga e abra portas, e que Deus te prospere, que Deus ponga suas mãos, te dê sabedoria para enfrentar essa crise que estamos passando. Essa crise econômica, essa crise de saúde mundial, essa crise, essa pandemia, que Deus tenha misericórdia de nós, que portas de Deus se abram sobre sua vida, que sanidade de Deus chegue sobre sua vida, que sua família seja restaurada, que sua vida seja restaurada para a glória de Deus Padre. Vamos adorar a Cristo, vamos nos prostrar a Cristo, vamos venir a Cristo, em nome de Jesus, por sempre e por sempre. Queridos, que Deus nos bendiga.
a usted una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Jamás pierda la esperanza. El encuentro de este hombre con el gran médico renovó su vida, renovó la esperanza, ha traído sanidad y testimonio público. Hoy Dios renueva su esperanza, hoy Dios renueva su vida. Y usted que es cristiano que está viendo ese video ahora, renueva sua esperança em Cristo. Llene-se de poder de Deus em oração para poder compartilhar a palavra de esperança com outras pessoas. Comparte esse vídeo, envie a seus familiares, comparte em seus grupos de WhatsApp. Que Deus los bendiga. Hoje nós hemos estudado San Lucas capítulo 5, versículo 12 al 17, para a glória de Deus Padre. Em nome de Jesus, que Deus los bendiga. Paz del Senhor. Que Deus los bendiga.